verdade absoluta, tá ok? Então ele começa aqui, né, nessa questão, vai levantar essa questão dos hebreus, né? O que eles acreditavam tem sido distorcido e adaptado. Pronto, então nós teríamos que ser fiéis, absolutamente fiéis ao que eles acreditavam, né? Como se eles fossem os aferidores da verdade, né? Por isso que eu trouxe aqui Akiva. Então Akiva tem a posição dele em relação a Akiva não, Rashi. Eu trouxe aqui Rashi. Rashi tem a posição dele em relação a esta leitura. Eu disse, essa é a opinião de Rashi, não necessariamente é a verdade absoluta. Nós vamos ver a perspectiva dele, alguma coisa há de realidade nisso, de útil, né, de coerente, mas não temos que endossar a totalidade da sua opinião. O que eles acreditavam tem sido distorcido e adaptado. Desse modo, suas crenças são modernizadas, a fim de fazê-las harmonizar-se com a ciência moderna e com a teologia moderna. Ver o artigo sobre astronomia quanto a uma demonstração sobre isso. Os teólogos honestos precisam enfrentar questões como essas. Problemas com a evolução. Os próprios evolucionistas concordam que as evidências de que dispõem não são conclusivas, mas estão somente indicativas. Alguém já disse, os criacionistas têm certeza sem evidências, os evolucionistas têm evidências sem certeza. Bom, aí, né, tem certos criacionistas. A gente vai ver aqui que dentro de criacionismo nós vamos ter algumas posições, né? Vamos ter criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico, tá? E aí, contribuição do professor Adalto Lourenço. Tá? Então temos aí alguns criacionismos, não é só pegar o título criacionismo, o rótulo e jogar tudo nessa conta, porque tem diferentes formas de se adotar o criacionismo. Existe, por exemplo, o Adalto Lourenço, criacionismo científico. Ele não está interessado em provar que Deus existe, ele não está interessado em provar coisas sobrenaturais. Ele está interessado sim em observar, né, observar a cosmologia, tá? Observar os dados e a partir desses dados tirar conclusões. E essas conclusões muitas das vezes contrastam com aquilo que a ciência afirmava sobre a origem randômica, né? Sobre a origem não orientada, sobre a evolução das espécies. Contraditam muitas das vezes esses pressupostos que eram tidos como verdade absoluta, tá? E aí a partir essas evidências levantadas por esse criacionismo científico, pode-se endossar a narrativa bíblica. Não, o interesse deles não é esse, mas pode-se endossar a narrativa bíblica. Tem servido então de muito respaldo, né, para essa narrativa. Vamos ver aqui. Os teólogos honestos precisam se deparar com essas questões. Vamos continuar, deixa eu só localizar. Me perdi um pouco. Teologia moderna, demonstração, problemas de evolução. Concordo que as evidências, já li isso aqui, os evolucionistas têm evidências sem certeza. Se tomarmos um ponto de vista simbólico ou alegórico acerca do relato de Gênesis, simbólico ou alegórico, veja só. Então essa declaração torna-se adequada. Mas se assumirmos uma posição literalista, tropeçaremos no problema que temos sugerido ao leitor no artigo sobre astronomia e em outros artigos mencionados sobre o segundo ponto acima. Da matéria morta à matéria viva. Se aceitarmos a evolução, então teremos de aceitar que a vida biológica pode, de alguma maneira, derivar-se de certas reações químicas ainda desconhecidas. É verdade que faz pelo menos 20 anos agora que certas formas primitivas de vida foram produzidas por reações químicas. Porém, isso ainda está a grande distância de explicar o homem, embora para alguns estudiosos seja um passo inicial promissor. Os evolucionistas teístas, tá? Não se sentem perturbados diante disso. Eles dizem que o homem está simplesmente aprendendo algo sobre os blocos de construção que Deus usou quando produziu a vida. Também supõem que a mente divina esteve por detrás da questão inteira, pois do contrário não haveria os blocos de construção com que começar, e nem a inteligência necessária para produzir toda aquela maravilhosa complexidade que todos podemos contemplar. E vemos o papel do cientista criando todo um laboratório, uma observação controlada, né, os meios favoráveis para que aquelas reações possam ser desencadeadas. Há uma inteligência ou não conduzindo todo o processo. Então o evolucionista teísta, ele vai utilizar, né, vai se valer desses argumentos. Eis uma inteligência condutora. Aí ele vai alegorizar a narrativa e falar, ó, não adianta literalizar isso aqui. Não adianta tomar isso aqui como uma descrição exata.
Isso aqui são simplesmente algumas referências simbólicas, tá? Então, quando se fala um dia, não é necessariamente um dia, simplesmente é uma divisão. Houve um ato criador em relação aos animais, houve um ato criador em relação à biosfera, né? Às plantas, né? Aos animais marinhos, às aves, tá? Então, houve aí, dentro desse ato criador, cabe, por exemplo, aí um processo que se desencadeia por milhões de anos. Falar em centenas de anos não é nada, né? Que se desencadeia por milhões de anos, no qual esses seres vão se desenvolver, depois virá outro processo evolutivo. Então eles tentam conciliar, tá? O evolucionismo teísta, ele endossa, né, essa perspectiva científica, e ele tenta adaptar a Bíblia então a essa narrativa, tá? Alegorizando, né, lendo a Bíblia como simbólica e não literal. Veja só, da simplicidade para a complexidade. Será realmente verdade que no começo havia apenas formas de vida simples, mais simples, das quais evoluíram formas de vida mais complexas? Os criacionistas respondem na negativa, mas os evolucionistas oferecem um monte de evidências em apoio à sua resposta positiva. Seja como for, a imensa complexidade e inteligência que podemos observar na natureza certamente fala sobre mente e inteligência por detrás de tudo, e não de simples forças mecânicas. A evolução mecânica, sem qualquer diretriz inteligente, requer um bocado de credulidade para ser aceita. É interessante também Adalto Lourenço falando acerca de um outro tipo de religião chamado ateísmo. Então ele fala, ateísmo nada mais é do que um outro tipo de religião, uma vez que se requer fé para se acreditar em seus pressupostos, por exemplo, de que não existe Deus e que tudo surgiu do acaso. Então não há provas científicas, não há provas empíricas, não há análise empírica sobre essas alegações. Então são declarações de fé, né? São mandamentos da Bíblia deles, sobre os quais cabe a fé daquele que a adota. Tá? Então é um tipo de religião, religião do não Deus. Né? Então acredita-se no nada e no acaso. E esses são, né? O nada é o seu Deus, o acaso é o seu Espírito Santo. E por aí vai, né? O seu processo no qual eles desenvolvem o seu tipo de religião. Isso significa que os advogados desta modalidade de evolução são céticos cheios de fé. Seleção natural. Há 3 problemas sérios que envolvem esse conceito. O primeiro é que, mesmo apenas oculta a ignorância, dando um nome de um mistério oculto, a menos que admitamos que há uma inteligência envolvida em tudo. Seleção mecânica é uma contradição de termos, somente uma mente é capaz de selecionar. Em segundo lugar, essa ideia nada faz para explicar o impressionante desígnio que há na chamada matéria inanimada. Em outras palavras, desde a matéria inanimada já encontramos um desígnio, mas então, nas formas biológicas, haveria um retrocesso para a seleção natural. É claro que a mente já fizera muita coisa no campo do selecionamento, antes da seleção natural começar, mas isso é ignorado dentro da expressão absurda seleção natural. Em terceiro lugar, é lógico supormos que a mesma inteligência que opera sobre a chamada matéria inanimada também opera sobre as formas biológicas. A teoria da evolução não tem podido dissipar os mistérios envolvidos. Isso significa que, quando muito, essa é apenas uma teoria, essa é apenas uma tentativa teórica, né, e muito incompleta. A evolução depende do empirismo. Estamos falando aqui sobre a variedade darwiniana, mecânica do conceito. Não há dúvida de que a experiência demonstrou que ninguém pode explicar adequadamente o mundo e nem examinar bem os mistérios se apelar somente para o empirismo. Há contribuições que também são feitas pela razão, pela intuição e pelas experiências místicas. Essas nos dão boas evidências em favor da existência de entidades não materiais, incluindo, acima de tudo, a alma humana. A própria ciência poderá vir a ser a campeã que finalmente demonstrará a dimensão não material do homem. Veja os artigos sobre parapsicologia e sobre as experiências perto da morte. Quanto a evidências, qualquer teoria que ouse falar sobre o homem, utilizando-se apenas de métodos empíricos e então convenientemente ignore o que o próprio empirismo diz sobre a imaterialidade, tem que enfrentar invencíveis dificuldades. Então temos aí que esse processo, conforme está sendo descrito por ele, de empirismo, dessa investigação empirista,
não é suficiente para sanar todas as dúvidas, né, para dirimir todas as dificuldades apresentadas aí na tentativa de uma explicação totalmente empírica, totalmente materialista acerca da existência. Então eles não têm como apresentar uma teoria sustentável, né, que explique aí toda essa imensa complexidade da criação, da existência, né? Em algum momento vão ter que apelar para um argumento de fé, vão ter que apelar para algo que não está enquadrado dentro da investigação empírica. A declaração final diz: é mistério, uma tremenda credulidade para alguém acreditar na evolução puramente mecânica, postulada por alguns evolucionistas. A evolução teísta poderia estar com a razão, não criando qualquer problema teológico, se tomássemos o ponto de vista alegórico de Gênesis. A Igreja Católica Romana, através de seus apologistas, tem aceitado a posição de que qualquer teoria cientificamente estabelecida sobre o desenvolvimento biológico é aceitável. Do ponto de vista teológico, embora nem por isso seja verdadeira, se com isso não forem negados os ensinos da Igreja acerca da criação sobrenatural e especial da alma humana. Em outras palavras, pode-se deixar o corpo físico aos cuidados de uma evolução teisticamente guiada, mas a alma pertence exclusivamente a Deus. Esse dualismo é perigoso, viu? Abrindo um campo aí para que dentro da evolução, dentro da questão biológica, adote-se os pressupostos levantados aí por esse evolucionismo, um evolucionismo teísta, um evolucionismo que é conduzido por uma inteligência superior, que é conduzido por Deus, tá? Então temos aí uma tentativa, né, de conciliação entre uma ideia evolucionista, entre esses pressupostos científicos, essas teorias e o relato bíblico, tá? Ok? Então existe aí um dedo do Criador, né, trazendo a existência, mas depois que trouxe a existência houve uma evolução, então, uma tentativa de conciliação. E quando entra no campo imaterial da alma e do espírito, então, por exemplo, a Igreja Católica tem se posicionado assim. Aí é um campo totalmente pertencente à área divina, né? Então aí Deus fica principalmente com toda a área espiritual, sendo a área material um campo onde pode se adaptar a uma teoria evolucionista. Esse dualismo aí é bastante perigoso. Pensamos que a posição desses apologistas católicos romanos é uma ideia útil, que merece a nossa consideração. A partir desse posicionamento, né, palavras minhas aqui, a partir desse posicionamento é que se vê, por exemplo, um desenvolvimento muito forte de certas teorias, né, que são endossadas e são colocadas como quase como verdades absolutas, e elas ganham todo o apoio, elas ganham assim toda a liberdade de afirmação dentro das academias, das faculdades, das escolas, da mídia. Elas são colocadas como verdade factual, sendo na verdade a narrativa bíblica relegada ao campo dos valores. Tá? Essa análise é feita por Nancy Pierce no livro Verdade Absoluta. Então a religião sendo colocada somente como detentora dos valores e esta ciência, esses postulados científicos, sendo detentores dos fatos, nós temos que a Bíblia Sagrada, a religião de modo geral, e a Bíblia Sagrada, a revelação divina, ela fica relegada somente a um campo religioso, filosófico, tá? Ela não influencia a vida de modo geral, ela fica apenas relegada a este campo místico, religioso, filosófico. E a vida, o dia a dia, a vida mesmo, de fato, as explicações, né, que vão esclarecer dúvidas com relação às coisas factuais, às coisas empíricas, às coisas da existência humana, elas são entregues totalmente a essas teorizações científicas. E com isso temos, por exemplo, o darwinismo social, que veio causar grandes destruições. Então, aquilo que se acredita como fato, aquilo que explica a vida de verdade, aquilo que é empírico, que é provável, né, que pode se analisar e provar, e sendo entregue à ciência, na verdade produziu monstruosidades como o darwinismo social, no qual alguns se entendem uma raça evoluída, que pode então se colocar sobre as outras, porque o mais forte é que prevalece, o mais forte é que tem que perpetuar a sua espécie. Tá? Então, a partir disso aí, monstruosidades foram produzidas no mundo. E, na verdade, o que abriu muito campo para isso foi essa visão dualista. Tá?
essa visão dualista. Então, as verdades bíblicas, conforme temos visto alguns autores ortodoxos agora afirmando e corroborando essa argumentação com argumentos científicos também, as verdades bíblicas não estão relegadas a um campo de valores apenas, a um campo metafísico, a um campo filosófico e espiritual. Elas interagem com a vida em todos os aspectos, elas são fatos, tá? Agora, claro, a descrição delas está dentro da linguagem do autor que está circunscrito à sua época. Então nós temos que olhar a linguagem daquele autor, olhar a linguagem de Moisés, entender que ele viveu há 1500 anos antes de Cristo, entender que ele só poderia falar mesmo daquela maneira, porque era a sua possibilidade, mas entender que o que ele falou, mesmo na linguagem em que falou, é de fato algo factual, é de fato algo real, é de fato algo que interage com a vida num campo de realidade, num plano real, e não somente num plano metafísico, ou ideológico, ou filosófico, ou místico, ou religioso. Tá? Esse dualismo tem que ser quebrado, porque ele produziu e continuará produzindo muitos males, muitos prejuízos. A Bíblia Sagrada ela não é um livro só de valores, é um livro de fatos, é um livro que interage com a vida de modo geral. Por outra parte, afirmamos que ninguém realmente conhece a verdade a respeito das origens, exceto a afirmação de que a mente divina está por detrás de toda a operação, desde o começo. Mas o modus operandi dessa operação precisa continuar sendo discutido. Se a alma pertence a Deus, tendo provido dele e estando destinada a retornar a ele, então qualquer doutrina concernente ao corpo físico, por mais interessante que seja, não é crítica para a nossa fé. Não é crítica para a nossa fé. Então ele apela, né, para estabelecer de fato essa dualidade, né? Estabelecer essa dualidade. Ele não acha estranho, ele não lida de uma forma ele não lida de uma forma preocupante com ela. Na verdade, ele está bem tranquilo, e ele na verdade diz que estas investigações no campo dos fatos / ciência empírica, né, / evolução natural, evolução randômica ou darwiniana das espécies, por mais argumentos que elas construam, por mais que elas consigam de fato se impor, elas nunca tocarão no campo espiritual, elas nunca conseguiram afetar o campo espiritual. Tudo bem, isso aí foi um argumento de fato bastante utilizado, mas ele tem certos riscos. Então, a posição que temos observado na atualidade é de fato afirmar a literalidade da Sagrada Escritura e corroborar essas afirmações de literalidade com muitas investigações que têm contraditado aquilo que se julgava como uma teoria definitiva, aquilo que se julgava como verdades, quase como verdades absolutas, né? Temos observado aí de fato alguns homens de Deus que têm trabalhado, né, têm elaborado de fato nessa afirmação da literalidade bíblica, tá? De que a Bíblia Sagrada, da forma dela, com a linguagem dela, ela falou de coisas que são factuais, que de fato estão relacionadas à vida, tá? A origem de todas as coisas, a criação dos seres, a criação do ser humano e a forma correta de se relacionarem dentro deste mundo. Ainda quero trazer outra contribuição de Champlin, tá? Na volume 1, ali, volume 1 agora, primeiro livro, volume 2, né? O volume 1 agora, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tentativas de conciliação entre a ciência evolucionista e a Bíblia, páginas 958, veja só. Interpretações que tentam reconciliar a ciência com Gênesis. Veja só quais são. O grande hiato, ou a teoria da lacuna. Entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2 existiu um grande hiato, ou uma lacuna, de tempo no qual todas as eras geológicas que foram endossadas por essa perspectiva científica, né, evolucionista, tá? Todas aquelas eras geológicas que apontam aí bilhões de anos para a existência do universo, aconteceram. Então eles abrem um grande espaço, um grande hiato, uma grande lacuna, pegam toda essa teoria, todos esses bilhões de anos e jogam tudo isso aí dentro dessa lacuna. Falar, está encaixado aqui, elas estão presentes aqui, tá? Então é isso que eles fazem nessa grande teoria do hiato, no qual todas as eras geológicas aconteceram. Isto explica a grande idade da Terra, aliviando o problema de uma criação que aconteceu aparentemente há 6.000 anos, cálculo das genealogias. Outra, dia era, tá? E aí temos o criacionismo evolucionista, né?
teoria do dia era: os dias de Gênesis não foram 24 horas, mas sim eras vastas. Às vezes essa teoria é combinada com a de número 1, né, da lacuna. Imensas eras existiram tanto entre o versículo 1 e 2, como também os dias. Há 3 dias mais intervalos. Os dias da criação eram de 24 horas literais, mas entre eles vastas eras existiram alternativamente. E aí já eram modificações que vão se fazendo, tentando justificar, sustentar certa literalidade, mas mesclar com outras teorias. Então essa teoria tentou dizer: o dia aconteceu em 24 horas, manhã e tarde, né? Todavia, logo após aquele ato criador naquele dia de 24 horas, seguia-se um grande período de eras. E aí, depois desse grande período de eras, novamente um outro ato criador num dia de 24 horas. Aí temos essa outra tentativa aí. Tentativas muito artificiais, né? Éden somente. A criação de Gênesis tenta nos informar somente sobre a criação do Éden em 6 dias literais. O resto da criação não está descrita na Bíblia, além da referência vaga e geral de Gênesis 1 e 1. Então eles disseram: olha, na verdade, todo aquele processo indicado em Gênesis da criação em 6 dias literais, ele está relacionado somente ao Éden. Então aquela foi a criação do Éden, sendo a criação de sendo o surgimento de todo o vasto planeta, né, em torno do Éden, na verdade, uma evolução, tá certo? Um surgimento randômico conforme indicado pela ciência por estas áreas científicas. Eras concorrentes e sobreimpostas. Deus, sendo um ser além e fora do tempo, criou em tempos curtos e longos, concorrentes e sobreimpostos. Não podemos delinear dias ou eras distintas e separadas, e qualquer discussão de tempo em relação à criação é artificial. Então aí eles até complicam um pouco, né, como se houvesse então a confluência de duas realidades, uma na qual Deus de fato está criando em 6 dias literais, e outra que está convivendo com ela como uma realidade paralela, na qual de fato o mundo está se desenvolvendo nesses bilhões de anos. Tá? Então é uma confusão, uma coisa assim que de fato vai ficando cada vez mais confusa, né? Perturbadora. O dia revelador. Os dias da narrativa de Gênesis foram dias de revelação e foram de 24 horas literais. Deus revelou a Moisés em 6 dias o esboço da criação, mas como ele realmente criou e quanto tempo ele levou são fatos não revelados. Então ali seria na verdade não a indicação do tempo cronológico em que Deus criou, em que Deus trabalhou, mas seria sim os dias em que Deus revelou. Então eles começam a virar jogo de palavras, né? Então eles falam: não, foram de fato 6 dias, sim, foram 6 dias literais, sim, mas não esses dias literais estariam relacionados ao trabalho de Deus. Deus trabalhou em 6 dias e descansou no 7º. E sim estão relacionados no tempo em que Deus revelou. Deus foi revelando a Moisés: primeiro dia fiz tal, segundo dia fiz tal, terceiro dia tal, e aí por aí vai. Então eles vão colocando dessa forma, uma tentativa aí, através desse jogo de palavras, né, adaptar, então, né, colocar então uma conciliação entre uma coisa e outra. A semana dividida ou simetria dupla. A descrição de Gênesis incorpora um método literário pelo qual o primeiro dia é paralelo ao quarto, o segundo ao quinto e ao terceiro ao sexto. Olha só, o primeiro paralelo ao quarto, o segundo ao quinto e o terceiro ao sexto. E estes pares são complementares. O fator tempo, segundo essa teoria, é artificial. Tá? Então temos aí outra teoria que tenta então alegorizar, né? Então é uma visão alegorizada sobre essas narrativas, agrupando em blocos. Então ele vai agrupando o primeiro e o segundo, um bloco, né? Terceiro e quarto, outro, quinto e sexto, perdão, isso mesmo, primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, são blocos diferentes agrupados, né, desta forma artificial, para falar acerca do processo no qual Deus vai criando. E esse processo criativo de Deus também pode ser conciliado com um processo evolutivo. Tá? Então, novamente, uma leitura alegórica acerca desses textos.
A avaliação dessas teorias. A simples leitura do registro de Gênesis mostra que o escritor pensava em dias literais, e bem provavelmente de um tempo relativamente recente. Essas diversas teorias são tentativas de incorporar a história de Gênesis dentro dos conhecimentos da ciência moderna. Elas são truques teológicos e filosóficos, embora tenham elementos obviamente verdadeiros. Interessante, né, a posição. Ele de fato coloca aqui as coisas como são. A narrativa bíblica não pode ser tão manipulada, adaptada para atender interesses diversos, né? Então ele coloca aqui que a narrativa bíblica, na verdade, ela comunica sim a ideia da criação em 6 dias literais, tá? Essa é a posição do autor sacro. Uma interpretação mais provável, a criação como um novo início. Existem evidências em favor da criação adâmica ser uma renovação e não uma criação absoluta, teoria da lacuna. Tá? Parece que a Terra já passou por mudanças nos polos mais de 400 vezes. Isso quer dizer que por muitas vezes vastas destruições têm arrumado de modo diferente os continentes, trazendo destruições quase completas da Terra. Aparentemente as últimas duas correspondem bem, em termos de tempo, às histórias bíblicas de Adão e Noé. Neste caso, a história de Adão seria um novo começo. Então veja aí como está abordando essa questão, né? Neste caso, a história de Adão seria um novo começo, não o começo absoluto da raça humana. Existiram, portanto, muitas raças humanas anteriores à adâmica. Veja só, então, esse tipo de afirmação é uma teorização, tá? Uma tentativa de teorização para conciliar a narrativa bíblica a certas evidências científicas, e não somente as evidências, mas a interpretação que se faz delas. É algo que é muito interessante observado em outras palestras do Adalto Lourenço. Todo o problema não é a evidência, o problema é como se lê a evidência. Então, muitas das vezes, para corroborar certa visão, certa teoria, observa-se aquilo que se espera, observa-se aquilo que se quer observar. Tá certo? Se deduz de uma forma que venha a corroborar certo pressuposto. Então, o problema não é a evidência, o problema é a leitura que se faz dela. E aqui temos, né, a questão de se criar essa teoria de uma raça pré-adâmica para se atender muitas das vezes a certas leituras que fizeram dentro do campo da antropologia, alegando a existência de seres humanos que viveram milhões de anos atrás, tá? Alegando a existência de seres humanos que passaram por um processo evolutivo, que sofreram grandes modificações dentro da sua constituição corporal. Então, a partir desse tipo de leitura que se faz em cima de algumas evidências, essas teorizações, certos teólogos teístas evolucionistas se veem na necessidade de criar esse tipo de teorização, criar esse tipo de elaborar, né, esse tipo de perspectiva aqui, na qual teria existido uma raça pré-adâmica. Tá? Então, onde a Bíblia Sagrada afirma, qual é o respaldo que a Bíblia Sagrada dá a esse tipo de ideia aqui? Então, esse que é o problema, né? Nesse caso, a história de Adão teria sido um novo começo, não um começo absoluto da raça humana. Existiriam, portanto, muitas raças humanas anteriores à adâmica. A história bíblica então nos informa sobre a renovação da raça, e esta raça é aquela que iniciou a história do homem como nós o conhecemos. Gênesis 1:1, todavia, é uma declaração geral sobre Deus, como Criador absoluto de tudo e em qualquer tempo. A teoria da grande explosão da astronomia moderna pode ser combinada com a teoria das mudanças dos polos. Existem também grandes ciclos cósmicos, não somente grandes ciclos terrestres. Há mais de 16 milhões de anos, houve uma grande explosão de matéria condensada que deu início à criação que nós conhecemos na astronomia. Mas antes disso, houve inúmeras explosões que iniciaram inumeráveis ciclos de bilhões de anos cada. Uma vez que o poder da explosão se dissipa, a matéria perde força da gravidade, volta na outra direção. Uma vez que se condensa novamente, outra grande explosão ocorre. Esse processo continua e é um fator sem data e totalmente além de nossa imaginação. Conclusão: existem grandes ciclos cósmicos e terrestres. As grandes explosões criam os cósmicos e as mudanças dos polos criam os terrestres. Temos ciclos terrestres dentro dos ciclos cósmicos,
e todos eles são de imensa duração. Portanto, a criação cósmica que conhecemos agora é realmente uma história recente. Também o ciclo terrestre que envolve a raça adâmica é recente. Além dessas histórias recentes, sabemos praticamente nada sobre as obras de Deus na criação. Temos um mysterium tremendum, que as teorias dos homens e suas cosmogonias são infantis demais para explicar. Portanto, as diversas tentativas de reconciliar a história de Gênesis com a ciência moderna são fúteis. Então ele se posiciona de fato rejeitando muitas dessas teorias tão artificiais, né? Também a explicação da própria ciência sobre tudo isto é essencialmente fútil, embora perfeitamente legítima. Todas as explicações são simplesmente gritos na noite misteriosa das obras de Deus, mas é legítimo gritar e procurar cada vez mais por entendimentos mais aperfeiçoados. Veja só. Ele vê tanto essas teorias científicas levantadas, quanto as tentativas de leitura literal da Sagrada Escritura, ele vê ambas como infantis e fúteis, tá? O que ele diz? Na verdade, há, sim, um grande espaço, uma grande lacuna na qual se desenvolveram todos esses processos que são hoje verificáveis, tá? Então ele endossa essa verificação, essa forma de leitura dessas evidências. Então ele diz, essas leituras não são questionáveis, elas estão aí e a leitura delas é correta. Então, a leitura delas de fato indica bilhões de anos, indica processos, né, que de fato se desenvolveram há tempos imemoriais, tá? 600 bilhões de anos de desenvolvimento desses processos. Tá? E o que faremos então? Existe uma terra jovem que é fruto da criação divina em 6 dias, tá? Literais, sendo o 7º dia o descanso de Deus, qual ele cessou sua obra criadora. Não cessou seu governo, seu trabalho, e sim a obra criadora. Então essa terra jovem está ligada, essa narrativa bíblica está ligada a esta terra jovem. Tá? Agora, essa terra jovem não é necessariamente uma explicação sobre o todo. Essa é a questão. Essa terra jovem é uma explicação sobre a parte. Que parte? A nossa. A nossa história. A nossa história é jovem. Tá? Narrativa bíblica, não adianta ficar alterando ela, adaptando. É aquilo ali. São 6 dias, no 7º descansou. E essa descrição é em relação à nossa história. Só que a nossa história não é uma descrição da história total, é simplesmente a nossa história, nossa jovem história de 6.000 anos. Atrás disso, há uma cortina que nos separa da realidade total. E a realidade total, por exemplo, pode se encaixar com a teoria da lacuna. Então existe aí um grande ato, uma grande lacuna, onde se desenvolveu uma história de bilhões de anos atrás e que não nos é acessível, uma vez que não nos foi esclarecido. E a ciência nos indica algumas evidências, mas também não consegue uma explicação definitiva. Então Champlin se posiciona mais ou menos desta forma aí,